nome do evento diz tudo: Festa Literária das Periferias. A FLUP é um espaço para valorizar os livros, formar novos leitores e descobrir talentos literários nas periferias das grandes cidades brasileiras, onde normalmente a cultura e a educação não chegam tão fácil. A FLUP surgiu em 2012, é novinha em comparação a outros eventos do tipo que acontecem aqui no país, mas já é sucesso de público e de crítica. Nós vamos conhecer melhor este projeto e as novidades da edição de 2017 com o Écio Salles, que é escritor e organizador da FLUP, e com a Letícia Brito, que é poeta. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, Letícia e Écio. Écio, por favor, vamos começar contando um pouco da história da FLUP. Por que você percebeu que tinha necessidade de ter um evento desse tipo? O que te motivou? Olha, na verdade, motivou a mim e ao Júlio Ludemir, meu sócio. A gente, em 2010, nós estávamos à frente da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu. E lá, alguns anos de trabalho ali, a gente percebia que tinha entre a juventude daquele lugar um interesse muito grande pela literatura. Não só por ler, porque estavam sempre com um livro debaixo do braço e às vezes o Game of Thrones, um livro de 800 páginas. E por outro lado, eles também gostavam muito de escrever e escreviam muito bem. Isso você percebia nas escolas? A gente percebia, a prefeitura tinha um projeto de jornalismo territorial, que o Júlio que eu coordenava. Então a ideia era produzir notícias positivas sobre Nova Iguaçu, Era confrontar a ideia de uma baixada fluminense apenas ligada à violência ou à carência. E aí, conforme esses meninos e meninas escreviam, a gente percebeu ali grandes histórias sendo contadas. Entendi. Então a gênese da FLUP está na combinação dessa nossa percepção com o fato de o Júlio, em um determinado momento, em 2010, ali no final de julho desse ano, ele voltava de uma flip. E aí a gente... Festa Literária de Paraty. A Festa Literária de Paraty, E aí a gente percebendo que, tem uma galera aqui que gosta de escrever, que já produz, que é muito interessante, que é instigante, que é criativo, que é potente. E você tem um tremendo evento literário, um evento literário maravilhoso, que é num lugar, num balneário distante, dos centros urbanos, das favelas, e distante desse público específico, que é o público com quem nós trabalhamos a vida inteira em diferentes locais. E aí a gente pensou, por que não fazer uma espécie de flip das favelas? E surgiu assim a FLUP, no momento em que você discutia a política de segurança da cidade, através de um negócio chamado pacificação das favelas. Isso em 2012, Em 2010 a gente começou a pensar nisso, porque mesmo as UPPs começaram a ser debatidas em 2010. Então a gente pensou em fazer uma provocação à cidade e criar um evento literário que fosse para dentro das comunidades concorrer com a violência, concorrer com as ideias de coisa e, sobretudo, dialogar com a produção que já existia, uma produção poética. O FLUP não inventou isso. Já isso tinha já gente que deu escrevia, visibilidade, já tinha gente agora. Existia uma certa dificuldade, de você atingir certas redes, uma diferença de mim e do Júlio. Para a maioria das pessoas com que a gente trabalha, é que a gente conhece o mercado editorial, conhece pessoas estratégicas e aí tal. vocês chegaram a encontrar pessoas como a Letícia, talvez já participou da... Qual que é a importância de eventos como esse para você, Letícia, que trabalha diretamente com poesia? É muito importante, porque dá visibilidade e oportunidade para as pessoas, em geral, conhecerem outros iguais, fazerem rede, descobrirem oportunidades editoriais na cena, conseguirem ser publicadas, A FLUP lança várias antologias, Isso é muito interessante. Então, muitas vezes a pessoa não tem oportunidade de ser publicada sozinha, de forma independente, e aí um evento como esse tipo uma vitrine. Gera isso. Agora, a gente vai ver um pouquinho do trabalho da Letícia. Trabalha com poesia há muito tempo, né, Letícia? Quanto tempo? Você falou que seu pai era poeta, Há quanto tempo você trabalha com poesia? Meu primeiro poema eu escrevi, eu tinha 11 anos de idade. Eu tô com 38, tem um tempinho. Já tem um tempinho, A gente vai ver agora uma parte de um trabalho uma parte, talvez a gente consiga ver até o vídeo inteiro, de uma poesia da Letícia. E assim, é num local diferente, A gente não está acostumado a ver poesia por todos os lugares. Então, na internet, a Letícia coloca o material dela. Vamos ver. Não se prova, senhoras e senhores, a resistência de um peito se uma bala o atravessa. A não ser, é claro, que haja um colete à prova de balas. Desculpa, mas, que super atrasada uma carta 3h30. Vai ser rapidinho, eu vou entrar, vou só falar uma coisa. O projeto é lançado por força do Estado para o alto, em direção àqueles que lá foram exilados. E faz um movimento em forma de parábola
Que é uma curvinha assim por conta da gravidade. A gravidade trata o projétil da mesma forma em que o rico trata o pobre nessa sociedade, onde tudo que sobe, um dia vai ter que descer. E se desprezada a resistência do ar e considerada uma aceleração constante 9,8 metros por segundo ao quadrado, o projétil segue num movimento retilíneo uniformemente variado e desce na mesma velocidade horizontal em que subiu. Metálico, frio, pontiagudo e cortante, precisamente em direção ao peito do menino que cai. A gente viu aí que é uma denúncia, né? O texto muito denúncia. E esse ano, qual que é o tema da FLUP? Tem a ver com essa questão de denunciar, de falar das realidades? Tem, embora não exclusivamente, né? A gente elencou o tema Revoluções, porque 2017 são 100 anos da Revolução Russa, né? Embora, quando a gente fala de revoluções, a gente pensa a gente parte da Revolução Russa, mas a ideia é pensar qualquer revolução. Eu acho que a partir dessa ideia, né, de revolução, que está obviamente presente nas revoluções sociais, como foi a Revolução Russa, a gente chega na Revolução Feminista, por exemplo, né? Você hoje vê as mulheres cada vez mais tomando rédeas do seu próprio destino, se empoderando. A questão das revoluções raciais, né? Eu acho que desde a libertação dos negros nos diversos países do continente, da diáspora africana, até o discurso de Martin Luther King e hoje, né? Os movimentos que a gente vê demonstram uma linha revolucionária de atuação dos negros. E a proposta é chamar a atenção disso, dos participantes, de que é possível fazer uma revolução através da palavra? A Letícia vê isso, talvez, sim, né, Letícia? Assim, como que é a reação das pessoas ao material que você, por exemplo, publica na internet? O slam em si, ele trata dessas micro-revoluções, né? Porque a poesia que a gente utiliza é uma poesia oral e ela fala muito das vivências, né? Então, é inevitável você falar das suas vivências, você está falando também da sua maneira de resistir, de sobreviver. Então, é inevitável falar de lutas identitárias, né? A pessoa negra vai falar contra o racismo, a pessoa LGBT vai falar contra a LGBTfobia. Isso é natural, né? E a gente que vive numa cidade urbana, com violência policial, a gente vai falar contra essas questões também. É natural da poesia, do resistir pela poesia tem a ver com isso, né? E essa é a proposta? Esse desse ano? É a proposta de todos os anos, né? A FLUP, de alguma maneira, a gente bota o ano que a gente homenageou o Abdias Nascimento, essa questão racial ganhou um contorno muito mais nuançado. Porém, essa é uma questão nossa presente desde o início, né? E irá até o fim, enquanto nós não resolvermos nossas contradições, o que parece que está longe ainda. Então, é assim, eu acho que, né, falando, por exemplo, da Letícia, né, é incrível ver a diversidade de vozes, né, que o slam permite emergir. E a gente está falando gera identificação de slam, eu estou preocupada que se todo mundo sabe o que é. E vamos explicar agora para o pessoal, né? Não estamos falando né? da religião muçulmana. Não estamos falando, exatamente. Respeitamos muito, mas não é o caso. Claro. A FLUP está rompendo fronteiras. De 10 a 15 de novembro, os organizadores vão promover o Rio Poetry Slam. É um campeonato de poesia falada com talentos do Brasil, de Angola e de Portugal. A Letícia participa dessas batalhas, ou do slam, que é o nome correto que vocês estão dando, né? Explica pra gente como é que funciona. A gente está vendo umas imagens. Como é que funciona o slam? Então, são campeonatos de poesia, onde o poeta tem até 3 minutos para apresentar uma performance com sua poesia falada, né? Esse poema tem que ser autoral, ele não pode ter acompanhamento musical e ele não pode ter nenhum adereço, né? Adereço é o quê quando você pensa? Quando você nariz usa... de palhaço, uma bota... Adereço real, no corpo do poeta. Uma indumentária muito diferente, né? Então... Alguma indumentária. Ou até, por exemplo, se o cara tá lendo o papel, tacar fogo no papel, isso já viraria um adereço, entendeu? Nada que tire a atenção da palavra que tá... Ele pode ter uma performance muito boa, né? Como a Letícia, que usa uma voz e tal. Ele pode ter trejeitos de corpo que chamem a atenção para si. Mas é isso que vale, é o corpo, tá? Qualquer coisa externa ao corpo, por exemplo, ele falar e alguém no público responder, dialogar com ele, já não pode, porque tem umas isso regras. prevê uma combinação. E essa manifestação, você está me explicando aqui, eu acredito que para você é uma manifestação interessantíssima de ver esses jovens, esses participantes travando batalhas pela palavra, né? Isso é interessante pra caramba, né? No mundo que a gente vê tanto belicismo, né? Sem dúvida. Eu assim, tenho um dos mitos de origem do hip hop, conta que o Afrika Bambaataa e os outros fundadores do hip hop, nos guetos de Nova York, eles
participavam de gangues. E aí eles descobriram que, em vez de brigar e tirar sangue um do outro, se machucar, eles poderiam dançar, por exemplo, e fazer batalhas de b-boy, né? Ou seja, de dança de rua. E que isso ia manter a rivalidade das gangues acesa, mas ia extinguir a violência, ia enaltecer a arte, o corpo, né? As coisas boas da vida. Então, acho que no Islã está presente um pouco disso e de uma tradição que está presente na diáspora africana desde o início. As culturas negras, de alguma maneira, sempre inventaram algum modo, o hip-hop é resultado disso. É isso que né? eu queria falar. O Partido Alto é resultado disso. Da onde que surgiu né? isso aqui Esses no Brasil, desafios. né? A gente estava conversando com a Letícia fora do ar e eu estava falando justamente isso com ela, assim, o Brasil não tem essa tradição da oralidade dessa forma, né? E eu até comentei que naquele livro da Malala, ela cita muito que o pai dela era uma pessoa que citava as poesias, citava os seus discursos. É uma questão da cultura lá do Marrocos, daquela região lá do Oriente. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem tanto. Você acha que no Brasil vem um pouco influenciado por essa questão do rap, que tem essa questão da palavra, de citar, de contar e de cantar a palavra? A tradição oral, ela é uma tradição, não existe no Brasil porque a gente foi colonizado, né? Mas é uma tradição indígena, é uma tradição negra, né? Essa coisa da ancestralidade, da oralidade, de se passar tradições por meio da palavra. O folclore do Brasil é muito oral. Então, a gente tem isso como tradição. É que a gente vai... Se você pensar no repente, por exemplo, Total, né? O repente é uma força da oralidade. E muitas vezes a oralidade do Brasil se travestiu de canção. Mas ela não é só canção. Né? Ela é falada também. De repente você tem ali um ritmo do pandeiro e isso é muito anterior, né, às formas contemporâneas de música. Você pegar o Partido Alto no samba, né, ele é um formato eminentemente oral. Ele tem um ritmo ali também para conduzi-lo, mas tem ele muito mais palavras Sim. que os outros sambas, né? E a gente Sim. vivendo nesse mundo tecnológico, é bem interessante perceber esse movimento, né? O mundo tecnológico parar para ouvir palavras apenas, sem adereços. É interessante perceber isso, né? Sim, e o que é legal do slam, que não deu tempo da Letícia citar, é que o público é quem escolhe o melhor poeta. Tanto que um dos adágios, né, um dos lemas do slam no mundo inteiro é o melhor nunca vence. Porque vai depender de tantos fatores, né? Uma vez que o júri é escolhido aleatoriamente no meio do público. Então, cada um tem uma cartela de notas e essas notas são atribuídas de acordo com a performance dos poetas. Né? Então, vai muito da emoção vai também. Vai muito da emoção e da emoção. percepção e do dia que o poeta está. Tem dia que você não está bem, você não desempenha bem, né? E acaba que você ganha uma nota menor. Mas tem dia que você está muito bem e você ganha de todo mundo. Eles dão notas de 0 a 10, a nota maior e a nota menor caem. Então fica só Nessas três. Três notas. Entendi. Poxa, muito interessante. Esse negócio dessa batalha é bastante interessante, né? Vai ser a abertura da abertura, a gente vai fazer uma estratégia um pouquinho diferente, que é o sarol. Né? O sarol, nós tivemos o prazer de iniciar essa experiência 4 anos atrás na Bienal, né? Na Bienal anterior, a desse ano, 2015. Desculpa, 2 anos atrás, né, na Bienal anterior, e ele é uma reunião de poetas de sarau e de slam e tal, poetas que falam seus poemas ao vivo. Né? Então, qualquer experiência desse tipo é sarau para a gente. E a gente brincou com o inglês, né, botou o all de todos em inglês e criou essa reunião. Né, a Letícia participou também do primeiro. Então, é um sarau que inclui todo mundo, é isso? Inclui todo mundo. E a ideia é a celebração da língua portuguesa. Né? A gente tem uma parceria com o Museu da Língua Portuguesa para a realização dessa atividade. E nós estamos trazendo poetas falantes de português, lusófonos, inclusive de outros países, Angola, Portugal, por exemplo. Então, eu vou te interromper, porque para você não der spoiler da não minha próxima conversa, okay, tá bom? A então, Flip... deixa eu terminar falando uma coisa sem rápida, sem spoiler, para continuar no assunto slam e nessa força da palavra oral. Uma das slamas que está vindo, né, é uma poeta do Canadá, e ela um poema lindíssimo dela, em que ela explica para a própria mãe a depressão, né? Como ela vivencia a depressão. Né? E é tão fantástico, é tão bem acabado, é tão bem realizado o trabalho dela, que ela tem 50 milhões de views no YouTube dela. De né? Assim, poesia, no mundo isso é inteiro. interessantíssimo, Uma poesia, né? Oral, sem Como é o nome som, dela? sem nada. Sabrina Benaim. Sabrina Benaim. Benaim. Legal, E a vale a pena a Sabrina gente vai ver. estar
vai na estar FLUP também desse ano, competindo no slam. Olha só, a FLUP conta com o apoio de parceiros e este ano o Museu da Língua Portuguesa, como essa já começou a dizer pra gente, vai apoiar o sarau de abertura do evento Rio Poetry Slam e vai ter o evento Rio Poetry Slam. Sobre esta parceria, agora eu vou conversar com a Deca Farroco, que é gerente de projetos de patrimônio e cultura da Fundação Roberta Marinho. Olá, Deca, você me escuta bem? Olá, escuto sim, escuto perfeitamente. Você está ouvindo a nossa conversa aqui, né? Tem tudo a ver o Museu da Língua Portuguesa participar do evento dessa forma, né? Como é que vai ser esse sarau de abertura? Para a gente foi um presente o convite, foi Júlio, né, que entrou em contato com a gente, e para a gente foi um presente, assim, para o Museu da Língua Portuguesa encerrar as atividades do ano. Na Feira Literária das Periferias, assim, a coroação, acho que é o ciclo perfeito desse ano de atividades que a gente fez com o Museu da Língua, que está em reconstrução. E qual que é a importância desse tipo de evento para você? Você falou que vocês tiveram várias frentes esse ano, né? E agora está encerrando a programação do Museu da Língua Portuguesa na abertura aqui da FLUP. Qual que é a importância do museu estar envolvido com um evento como a FLUP? O Museu da Língua Portuguesa, né, depois do trágico incidente do incêndio, né, teve suas portas fechadas e estamos, né, a Fundação Roberto Marinho tem liderado, então, a reconstrução junto ao governo do estado de São Paulo. Então, a gente conseguiu, né, no ano passado, formar essa aliança solidária, né, com os parceiros, né, com a SDP, com o Grupo Globo, com o Itaú, e conseguimos começar, então, as obras de reconstrução que começaram pela reconstrução da fachada. Agora começa a obra de cobertura para depois fazer a última etapa de obra de reconstrução interna. E a gente se viu nesse dilema, né, de a gente ter um museu que tinha 10 anos, quase 10 anos de história, fechado ao público. Então, esse ano, desde o início do ano, a gente criou uma agenda, né, de contato do museu com o seu público. Então, a gente inaugurou essa agenda de Museu Vivo em maio desse ano. A gente fez a comemoração do Dia Internacional da Língua Portuguesa. A gente ocupou a Estação da Luz, que é a sede, né, que é o local de sede do museu, e é um lugar também muito emblemático para São Paulo. Então, nessa ação, a gente teve um grande diálogo com a região, falamos aqui com os imigrantes da região, com a população que frequenta a estação. Então, tivemos 4 dias de programação com o público em geral. Desculpa te interromper, mas eu acredito que esse tipo de evento que vocês estão fazendo, dessa agenda toda, deve trazer um retorno muito bacana, né? O que vocês vão trazer nessa agenda aqui na FLUP? Como é que vai ser o trabalho? A ideia aqui na FLUP é a gente encerrar. A gente falou com o público em geral, fez flip, falou com o pessoal, né, com formadores de opinião, fizemos bienal, retomamos o contato com os professores e para a FLUP a gente, depois do convite que o Júlio nos fez, assinar esse sarau de abertura para o Museu da Língua Portuguesa é muito emblemático. Criar esse diálogo, essa conexão com as periferias, né, com esses falares. O Museu da Língua Portuguesa sempre teve uma atuação de dar voz aos falares, de ter essa conexão da língua falada, né, somos todos, né, todos nós somos autores da língua portuguesa. E eu acho que um sarau com esses poetas, né, que a gente está trazendo de vários lugares, né, a gente tem... Vai ter gente de fora, é isso? Vai ter gente fora do Brasil também? Tem, a curadoria é da Roberta, Estrela d'Alva, e enfim, ela conseguiu pincelar aí representantes de vários locais do Brasil. Então tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente do Pará, vem gente de Minas Gerais, tem gente do Rio de Janeiro, mas a gente está trazendo também uma poeta da periferia de Angola e um poeta da periferia de Portugal. Então também fazendo essa conexão aí dos países de língua portuguesa, né, com o Brasil. Então acho que vai ser uma festa muito bonita, né, essa festa de abertura. Deca, a gente torce muito para que esse trabalho de recuperação do museu aconteça rapidinho. O incêndio aconteceu em dezembro de 2015, né? Foi isso? Foi. E assim, qual que é a expectativa de vocês? Quando que o museu deve estar funcionando assim, 100%? A expectativa é a reabertura para o público em 2019, mas a gente pretende manter as atividades do museu extramuros, né? O museu, ano que vem, pretende criar novas programações, como foi a desse ano. Entendi. Deca, muito obrigada pela sua participação. Todos convidados a participar lá para a abertura do museu e também a abertura da FLUP, né? Exatamente. Todos convidados.
Sexta-feira estaremos todos lá, né? A equipe toda da FLUP, o pessoal do Museu da Língua Portuguesa, todos esses poetas maravilhosos esperando a todos. Tá certo. Obrigada, Deca. A Deca comentou sobre 2 artistas, 2 poetas que vão vir de fora. A gente tem um trechinho de cada um deles. Vamos ver o primeiro agora? Eu quis, tentei, quase fiz, lutei, mas há uma sensação que me torce, distorce, consome vida em mim. Como se a alma estivesse encravada, cravada nos pés, a meus pés, congelada, abandonada e precoce. O corpo, sufocado em ar, suspenso numa efervescência dormente, o passado imaginado noutro lugar, o futuro pretenso, na alma que se evapora, vai embora lentamente, num desperdício de pessoa ausente. E o espírito, que já mal habita o corpo denso, estendido e refém desse formigueiro, ainda espreita escondido por entre os dentes da ansiedade que o engoliu inteiro. Levanto-me. O corpo ergue-se pesado e imponente, vazio de sentido, como um prédio antigo ainda presente, mas por todos esquecido, assombrado pela ansiedade velada que prende o corpo à mente. Eu quis, tentei, quase fiz, lutei, mas tornei-me eterno estaleiro, em obra começada, recomeçada, inacabada, parada, para sempre amargada. Eu quis, tentei, quase fiz, lutei. Aí foi o que eu estava comentando aqui, assim, é só a voz da pessoa mesmo, né? Exatamente. Ali nem tem o recurso da cor, né? Não, tem uns rebeldes que usam adereço, mas aí perde ponto. Ah, né? entendi. E a gente também tem um outro que é da, como é o nome da Bel Neto, que é de Angola também, de Angola. né? Você conhece o trabalho dela, Letícia? Conhece. Você deve conhecer todo mundo por ali, né? A gente vai ver também um trechinho da Bel. A solidão não me faz confusão. Lágrimas para mim são que nem chuva. Aliviam a alma, lavam o coração. Não me culpes por criar expectativas, porque eu não nasci para ser tua cativa. Eu já falei e repito, eu não te amo. Eu não te amo e nunca te amei. Meu coração é livre, cigano, não pertence a ninguém. Eu preciso ir, sumir, fluir, sair daqui. Respirar outros ares. Navegar outros mares, tocar outras flores, beijar outras bocas, visitar outras tocas, amar outros coelhos. Doido cotovelo. Não, meu bem, safada, eu. Não, safados nós. Pois se bem me lembro, eu não estava sozinha. Nos amamos, eu não me beijei. Nos beijamos, eu não delirei. Deliramos. Depois de tudo isso, tu vais. Falas mal de mim e ainda assim me procuras. É sinal de que afinal tu gostas. Mas não te esqueças de um pormenor. Eu não te amarrei. Eu não te obriguei a nada, sequer te prometi. A gente viu ali até o reloginho ali passando, né? O negócio é sério, né? Deve dar um nervoso fazer isso, não, Letícia? Você passa dos 3 minutos, você perde ponto. A cada 10 segundos, perde meio ponto na sua nota. Então, E aí você faz muitos ensaios para ir antes? tenho que treinar. Eu tô nervosa, que tem um poema que tá passando quase meio minuto, eu tenho que treinar. Ah, entendi. Só para a nossa conversa, infelizmente, já está chegando ao final. Eu queria só que a gente desse uma informação sobre a questão da novidade desse ano, que é o recurso audiovisual. Vai ter isso agora na FLUP, esse ano? Na verdade, o recurso audiovisual no evento sempre teve, né? O que a gente, e é uma característica da FLUP também, isso foi meio inadvertido. A cada ano que a gente fazia a FLUP, a gente buscava dialogar com uma linguagem diferente. Ano passado, por exemplo, a gente dialogou com a realidade virtual para falar de direitos humanos, né? Então, usamos aqueles óculos, né, que você, enfim. Esse ano, a gente percebeu o seguinte, a partir de um encontro muito oportuno, né, de uma fala do Bernardo Vilhena, que é um parceiro nosso que trabalha conosco. Vai ter né, um foco para a questão de roteiro, Vai é ter isso? um foco para a questão de roteiro, né? E aí a gente encontrou a Filmes to Be, que é uma empresa que trabalha com roteiro, que contratou, né, 2 autores nossos para que os livros que a gente lançou virem filmes. Ai, que né? maravilhoso. E a partir daí a gente percebeu que tínhamos grandes histórias nesse coletivo que a gente juntou e que essas histórias dariam bons filmes, né? Ai, olha e aí só, a eu gente acho que resolveu vai ser criar interessantíssimo, né, poder uma ver coisa isso. que a gente chamou de laboratório de narrativas negras para o audiovisual, porque a gente percebeu também, isso é uma fala do Lázaro Ramos conversando com a gente, a caneta preta é uma ausência na autoria de roteiros no país, né? Então, Existem essa poucos é uma roteiristas novidade, né? negros Poucos e aí a gente roteiristas criou negros. uma espécie de curso, né, de Entendi. roteiro que vai culminar com a produção que está terminando Ótimo. isso agora, de 35 argumentos
para cinema, para audiovisual em geral. Né? Olha então, só, vamos dar informação, vamos dar o serviço novidade. rapidinho para a gente encerrar. A gente está com um site, para você quiser mais informações sobre a FLUP, esse é o site que está aí na tela. flup.net.br, aí você vai descobrir tudo, horário, agenda, programação, hora, tudo lá. Tudo gratuito, tudo né? de Isso é graça. importante, Fazer um convite exatamente. rapidinho então, Écio? Vamos lá, a gente começa na sexta-feira, às 7 horas da noite, é a nossa abertura, mais 6h30 já vão estar rolando os poemas na rua, e vamos até a quarta-feira seguinte, dia 15. Então, de 10 a 15, a programação começa ali no início da tarde e vai até a noite. Esse Tem ano no muitas Vidigal. atrações interessantes, inclusive Brasil. inclusive a presença de um que não vai competir, mas que muitos consideram se não o maior slammer do mundo, que é o Saul Williams, que vai estar conosco no dia 14 e no dia 15, né? Tá Vai fazer ótimo, uma mesma gente. apresentação. Muito obrigada Obrigado. pela participação de vocês. Boa FLUP para todos nós, viu? Obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!